Olá, eu sou Israel Medeiros e o Poder 360 traz agora as principais notícias que marcaram a semana que acaba neste sábado, 11 de novembro de 2023. Na segunda-feira, 6 de novembro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva reuniu senadores do Conselho Político da Coalizão no Planalto. Ele pediu apoio dos congressistas na aprovação da reforma tributária, que é a prioridade número 1 do governo na reta final de 2023. A avaliação de articuladores políticos de Lula é de que o melhor momento para aprovar uma reforma tributária, ou parte dela, é ainda no primeiro ano de governo. Na quarta-feira, 8 de novembro, no que foi considerado uma vitória política do governo Lula, o plenário do Senado aprovou o texto da reforma tributária por 53 votos a favor e 24 contra. O placar foi o mesmo no primeiro e no segundo turno de votação. A PEC 45 de 2019 ainda precisará voltar para a Câmara, já que foi alterada na Casa Alta. Dentre as principais mudanças do texto estão o aumento do Fundo de Desenvolvimento Regional de 40 para 60 bilhões. A ideia é repassar recursos aos estados para que as unidades da federação não tenham prejuízos com a mudança no ICMS. Ainda não há data para que o texto seja analisado pela Câmara, mas o governo já fala em fatiar a reforma para que ao menos uma parte dela seja aprovada este ano. Outra pauta importante no Congresso foi o PLN 40 de 2023, que destina 15 bilhões a estados e municípios por meio de crédito especial no orçamento. O objetivo é compensar perdas de arrecadação com o ICMS causadas pela desoneração de combustíveis, que começou ainda no governo de Jair Bolsonaro e foi descontinuada no primeiro trimestre. Na quinta-feira, 9 de novembro, o economista Carlos Vieira tomou posse como presidente da Caixa. Indicado pelo Centrão, substitui Rita Serrano, demitida em 25 de outubro. O presidente Lula e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, não participaram. Arthur Lira, um dos responsáveis pela indicação, também não estava na cerimônia. O apagão do fim de semana em São Paulo repercutiu durante a semana. A energia na capital paulista só foi completamente restaurada uma semana depois, na sexta-feira, segundo a Enel, empresa responsável pelo serviço. Segundo o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, se for constatada falha da Enel, a companhia será, abrem aspas, punida rigorosamente, fecham aspas. Ao todo, 4,2 milhões de casas ficaram sem luz. No campo econômico, o IBGE divulgou a inflação de outubro, que foi de 0,24%, segundo o IPCA, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. Houve desaceleração em relação a setembro, quando havia sido de 0,26%. Em 12 meses, a inflação foi de 4,82%. Segundo o Boletim Focus, a previsão do mercado financeiro é de que a inflação termine 2023 em 4,63%. Em 2022, o IPCA havia sido de 5,78%. Na quarta-feira, o Banco Central divulgou dados do resultado primário, a soma das contas da União, estados e municípios e da dívida pública do governo federal. O setor público teve déficit primário de 18,1 bilhões em setembro. Já a DGBB, a dívida bruta do governo federal, ficou estável em 74,5% do PIB em setembro, equivale a 7,8 trilhões. E esses foram os fatos desta semana. Para saber mais sobre essas e outras notícias, acompanhe o jornal digital Poder 360, inscreva-se no canal e ative as notificações. Até a próxima!